eu vou tentar resolver a questão 4 da lista 3 de Lógica e Teoria dos Conjuntos da minha faculdade. Talvez eu não faça do jeito que a professora faça, porque é uma resolução minha. Fora que eu ainda estou aprendendo sobre o tema, então pode ser um pouco confuso e se quiserem um rigor melhor, é só esperar, que eu acho que eu ainda estou nesse processo. Mas é basicamente isso. Eu vou ler a questão, vou construir o argumento e eu vou tentar usar as regras de inferência para chegar, né, para ver se as premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira para o argumento ser válido. Bom, eu defini já algumas premissas aqui e o texto está basicamente escrito assim: eu não como muito ou eu engordo. Se eu como muito, então se eu não como muito é não P. Se eu não como muito ou eu engordo. Que? Se chove, então a temperatura cai. Se chove, então a temperatura cai. S. Se eu engordo ou a temperatura cai, então assisto a TV. Se eu engordo que ou a temperatura cai, que é S, então eu assisto TV. Eu não assisti TV. Portanto, não choveu e eu comi pouco. Então, não choveu, então não R e eu comi pouco. Eu comi muito, e se eu não comi pouco, eu posso comer mediano, mas que a gente pensa dessa maneira, né? Bom, dado esse argumento aqui, com a minha conclusão aqui embaixo e as minhas premissas, sendo 4 delas, então aqui logo de cara eu já consigo perceber alguma coisa. Eu posso perceber a modus tollens. Modus tollens. Eu vou escrever com letras diferentes para explicar melhor, mas bom. A primeira implica na segunda. Se eu nego a segunda, então eu nego a primeira. Não sei se isso aqui fica claro enxergando aqui, mas basicamente eu estou dizendo que Q ou S implica em T. Se eu não T, então não Q e S. Então isso aqui eu vou escrever como não Q ou S. Que é equivalente também a dizer que não Q e não S. Tá? Então, organizando isso aqui de uma maneira melhor, vou escrever outro argumento, só que só reescrever o argumento mesmo, tá? Eu vou ter que não P e Q, R implica em S, e essas duas premissas aqui, eu tirei essa aqui, não é? Que era aquela que eu acabei de escrever, não Q e não S. Portanto, não R e não P. Tá, aqui eu posso perceber outra coisa também, pelo menos na resolução eu percebi. Que não Q e S podem ser também distribuídas para serem outras, mais uma premissa. Então eu posso pegar esse não S aqui, já que as duas têm que ser verdadeiras, né? Para o argumento ser válido. E a gente falou que elas são verdadeiras. Bom, a gente está assumindo que elas são verdadeiras. Então não Q e não S, então eu posso reescrever assim também, porque as minhas premissas, para dar certo, eu escrevo elas basicamente da maneira que é não P ou Q e R implica S e, entendeu? Então vai indo assim, então eu posso reescrever dessa maneira e depois colocar aqui minha conclusão, que é não R e não P. Bom, aqui eu posso usar modo Tollens de novo. R implica em S, não S, então não R. Então, dadas essas duas aqui, eu posso escrever não R, tá?
E aí eu só reescrevo essas outras duas aqui. Então, P e Q, não R. Vou passar para baixo aqui, ó. Vou copiar primeiro o não Q aqui. E dessas duas aqui, da premissa 2 e da 4, eu tirei que não R. Tá? Portanto, não R e não P. Bom, esse é o terceiro argumento que eu estou construindo, tá? É só uma simplificação de todos. Bom, último caso aqui, eu posso aplicar o silogismo disjuntivo. Bom, eu tenho... Vou escrever para as letras, vai. Ou psi. Se eu não tenho psi, então basicamente o seguinte. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que sim, na explicação qualquer coisa eu troco. Bom, então sabendo que isso aqui é verdadeiro. Se eu troco isso aqui e falo que não é verdadeiro, então esse aqui deve ser verdadeiro, né? Então, isso aqui continua. Aí, ó. Bom que a explicação assim ajuda a memorizar melhor. Bom, se você sabe como funciona a tabela, então se for verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Se for verdadeiro, falso, vai ser verdadeiro. Se for verdadeiro, falso, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Mas se for falso, falso, vai ser falso. Tá? O que tá querendo dizer? Bom, a gente tá pegando esse caso aqui. Pegando as duas e afirmando que isso aqui é uma verdade, mas estou negando essa segunda. Então a gente está caindo nesse caso aqui, tá? Então vou apagar aqui, ó. A gente está caindo nesse caso aqui. Isso quer dizer que esse cara aqui precisa ser verdadeiro, ele precisa ser compatível ainda, entendeu? Compatível. Aplicando isso aqui, então, no silogismo disjuntivo, nossa, bom. Então, não P eu vou chamar de psi, só para melhor entendimento, e Q eu vou passar a chamar de φ. Então aqui que está acontecendo exatamente isso, ó. Se você perceber, eu estou negando a segunda, então essa de baixo aqui precisa ser verdade, que é a mesma coisa que o não P. Então isso aqui está me dizendo o seguinte, essas duas aqui estão me dizendo que não P, não R. Então a conclusão é não R e não P, igual a gente tinha verificado. Então esse argumento aqui, ele é verdadeiro, verdadeiro, portanto, ele é válido.